A tristeza está para o melancólico como uma espécie de areia movediça, ou como uma supercola, né? Quando ele consegue se soltar um pouquinho aqui, se soltar um pouquinho ali, logo vem outro pensamento atormentando, um pensamento negativo, algo preocupante, para de novo atormentar ele. Atormentar no meu jeito de falar agora, né? Mas às vezes o melancólico não percebe esse pensamento como negativo e acaba desenvolvendo um hábito de ficar ruminando as coisas negativas e até não enxerga isso como um malefício, como uma coisa ruim, mas às vezes como uma coisa boa, de ficar ali naquele pensamento o tempo todo, refletindo, olhando para aquele pensamento negativo e tentando reorganizar tudo aquilo. Por isso, o melancólico que consegue encontrar motivos, pensamentos de esperança, ele consegue transformar tudo isso que nós acabamos de falar em ideais de vida, em propósito, no desejo de servir o próximo, de servir o outro, de se doar por uma causa, por alguém, como que, olha, isso é muito bonito, como que conhecendo profundamente a dor do ser humano por dentro, porque como ele passa por isso, ele enxerga isso, ele consegue enxergar na humanidade e na humanidade do outro essa dor, este sofrimento, tendo uma percepção aguçada do sofrimento, do que é se sentir verdadeiramente sozinho existencialmente, sem saber como lidar com isso tudo ao mesmo tempo, precisando de alguém que venha ajudar, mas ao mesmo tempo sem acreditar verdadeiramente que alguém realmente possa ajudar. Como é mostrado também no filme que eu acabei de falar, né, divertidamente, como a tristeza tem uma grande capacidade de entender a tristeza do outro. O melancólico, quando ele não está se realizando na sua própria vida, nos seus objetivos, naquilo que é importante para ele tende a se voltar contra si mesmo, polarizando tudo, querendo radicalmente desistir das coisas, largar tudo, chutar o balde, ou tendendo a se vingar de tudo e de todos, com um sentimento ainda de justiça, de que é justo sim se vingar de tudo e de todos. Como tudo isso é muito profundo e é muito conteúdo, é muita informação, acaba sendo difícil para o melancólico de conseguir colocar isso em palavras e expressar isso de verdade para o outro, assim, com todas as palavras que seriam necessárias. E também difícil de reorganizar isso mentalmente sozinho, porque é muita coisa e coisas muito densas, muito profundas. O fleumático, o medo e a ausência de uma emoção predominante. Nós podemos dizer que o fleumático não possui uma força motriz, uma emoção principal que o caracterize, que o influencie fortemente. Essa força se dispersa fácil dentro do fleumático. É como se a todo tempo quisesse vir à tona, surgir, fluir, mas não viesse. Às vezes até parece que ele tem algumas características ali parecidas com o colérico, com o melancólico, com o sanguíneo, mas não é isso, assim. Não surge, não evidencia nenhuma emoção forte o suficiente para ser algum deles. Tudo se dispersa muito mais fácil, mais rápido e flui com maior tranquilidade. Uma tranquilidade que acaba o deixando sem muito movimento, sem alguma característica mais forte, mais frisante, para a gente colocar assim, não, é isso, é aquilo. Não, é algo muito mais sem movimento. Não é que o fleumático não seja uma pessoa ativa, mas a ausência de proatividade no fleumático é muito mais uma consequência do que uma causa. Ele, por ficar mais apegado àquele conforto de antes de gerar um movimento, ele acaba não tendendo muito ao movimento. Ele prefere, assim, como que um instinto em permanecer como ele já estava, numa situação, numa zona de conforto, numa zona de segurança, ali que apresentam benefícios e que acabam impedindo ele de acabar se movimentando. E isso, muitas vezes, pode ser comparado à emoção base do medo, por conta dessa característica de hesitação, de deixar o tempo oportuno passar, de jogar para depois, de evitar conflitos, de evitar enfrentamentos que entre aspas, podem ser postergados.
Assim, o fleumático vive como que recluso, na ausência de muitas emoções internas, sendo mais movido pelas coisas de fora do que pelas de dentro, sendo mais empurrado assim pelas coisas da vida, pelas pessoas, pelas necessidades do seu tempo, do que até mesmo por um sentimento interno de ter que mudar, de ter que realizar as coisas. É mais influenciado pelo externo do que pelo interno. Isso faz com que o temperamento fleumático acabe buscando referenciais, pessoas que sejam modelos, exemplos para ele, que ajudem ele a ter um sentido maior para seguir, um norte para seguir, tendendo a se transformar muito próximo daqueles que ele admira ou que ele acaba convivendo por mais tempo. Por causa dessa ausência de emoções mais fortes, o fleumático ele acaba evitando conflitos, assim, não quer arrumar confusão. Ele prefere permanecer nas coisas assim, que elas aconteçam de uma forma mais natural, com mais naturalidade, e não tem uma necessidade muito alta de expressar uma opinião contrária, de contrariar alguém, de fazer com que as coisas aconteçam da forma que ele gostaria. Parte das vezes não é o próprio fleumático, não é a própria pessoa que percebe a necessidade da mudança na sua vida. Na verdade, normalmente é as pessoas de fora, ou as pessoas que convivem ali mais com ele, que acabam tentando fazer com que ele enxergue a necessidade de mudar, não é? Empurrando, não é? Chacoalhando, para que ele mude, não é? E às vezes acabam passando muito tempo tentando fazer com que o fleumático se torne uma pessoa mais ativa. É verdade que as coisas fluem naturalmente, muitas coisas dão certo, acontecem, né? Se realizam e até mesmo estão fora do nosso controle. Sim, é verdade. Mas também muitas coisas para mudar dependem de nós, dependem do nosso esforço, do nosso sim, da nossa decisão, da nossa opinião para que elas aconteçam. Às vezes acaba gerando mais prejuízo para as pessoas que convivem com ele, né? Normalmente as pessoas sentem primeiro, sentem mais forte do que o próprio fleumático, do que a própria pessoa do temperamento fleumático. Ele acaba se incomodando menos do que os outros de fora. De duas uma, né? Por um lado, ou isso faz com que as pessoas que convivem com o fleumático acabem querendo romper vínculos, se afastar do fleumático, sentindo assim que não adianta, você fala de um ouvido, sai pelo outro, você tenta empurrar, você tenta motivar, mas parece que não vai, parece que não anda, que sempre repete aquele mesmo ciclo, né? Mais pacato de vida, mais parado, mais tranquilo. Ou, às vezes, o fleumático também pode viver aquilo que a gente chama mais ou menos de uma espécie de crise da meia-idade, né? Onde ele decide de uma vez por todas a não abaixar mais a cabeça para tudo, a não concordar com tudo, a não esconder a sua opinião, a não deixar tudo para depois, postergar todas as coisas. Mas aí sim, daí o fleumático decide por lutar, por se dedicar, por sair para fora, por deixar as emoções saírem, não é? Ter uma expressão mais prática para fora do mundo, onde ele começa a enxergar que o mundo muitas vezes não é tão bom assim, que as pessoas nem sempre são tão boas assim, que às vezes as pessoas precisam ser corrigidas, orientadas, ou que muitas pessoas podem acabar, né, se apoiando no fleumático, né, fazendo ele de capacho, né, se aproveitando dele, e acabar entendendo que se ele não mudar, ninguém vai mudar por ele. Ele precisa mudar, precisa se esforçar, e é uma jornada solitária, uma jornada que cada pessoa precisa fazer por si mesmo. Essa foi uma pequena pincelada sobre as emoções base de cada temperamento. Se eu falasse muito mais do que isso, eu já ia entrar no terceiro módulo nosso, né, da terapia dos temperamentos em si. Então, é um resumão para a gente entender as relações entre as emoções e cada temperamento. Mas até aqui já é o suficiente para a gente entender um pouquinho melhor como essas emoções surgem internamente, o que você sente internamente surgindo com maior frequência dentro de você. E isso depende do teu autoconhecimento, da tua autoobservação, é claro. Como você sente essa raiva te impulsionando na vida, te alavancando, ou essa alegria te motivando, te atraindo, ou essa tristeza te introvertendo, né, te aprofundando, ou essa ausência de alguma emoção forte, fazendo com que você acabe deixando tudo como já está. Deus o abençoe muito e vamos continuar estudando para descobrir qual é o seu temperamento.